Olá pessoal, você que está aí no nosso vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso estudo, neste que é mais um capítulo aí da nossa conversa, o nosso bate-papo teológico chamado o grupo Voz da Reforma, né? Nós queremos dar a voz à reforma, né? Somos um grupo de amigos que se reúne toda terça-feira para gravar aqui esse vídeo, um bate-papo, um estudo bem tranquilo, para que as pessoas vejam essa discussão, essa conversa e serem edificados, tendo em vista que a nossa base é a Escritura, né? Por isso, estamos aqui mais essa reunião, estudando a Confissão de Fé de Westminster, né? Símbolo de fé das igrejas presbiterianas, né? Hoje estou aqui, né? O pastor Isaac, da Igreja Presbiteriana Vila Menezes, está conosco também o diácono Walfer, lá da nossa igreja. Walfer. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite, bom dia, né, para quem for ver aí durante a manhã. Estamos aqui para mais uma vez, mais um assunto sobre a Escritura aí, que é o primeiro capítulo da Confissão. Está conosco também aqui o Manuel Vinícius, né, membro da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras, né, Manu? Boa noite, boa noite. É um prazer novamente poder reunir com os irmãos e poder ser nutrido aí pela palavra de Deus, né? E de forma singular também, abençoados por tudo aquilo que falaremos nesta noite. E também, para fechar o nosso grupo, o nosso irmão missionário Leandro, né, formado na Jocum, hoje é membro da Terrain Church, e o nosso irmão aspirante ao ministério, o Diego, que também está conosco na Igreja Presbiteriana Vila Menezes. Amém. A paz aí, pessoal. Tamo junto. Bora para cima e aprender mais da palavra aí com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Tendo nos apresentado, né, de novo, um prazer que você esteja conosco aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Curte o canal se você curtir o canal, se você gostar do conteúdo, curte os vídeos, comente, né, dê lá sugestões do que a gente pode fazer no futuro, né, tendo visto que o nosso grupo é novo, começamos há pouco tempo. Então, seguimos, estamos trabalhando na Confissão de Fé de Westminster no primeiro capítulo, né, que não poderia ser outro senão o da Escritura, né. A Assembleia de Westminster se propõe inicialmente falar daquilo que é mais importante na minha vida e na sua e de toda a igreja, aquilo que vai levar a igreja ao caminho correto, que é a palavra de Deus, né? Então, o primeiro capítulo é sobre as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Vimos, né, que é a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, né, e com aquelas versões já citadas e tudo mais. Hoje estamos no parágrafo 9º da Confissão de Fé, nesse primeiro capítulo sobre a Escritura, que diz assim: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, abre parênteses, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente, né? Então, Deus é tão perfeito lá no seu ser, que a sua palavra também deveria ser assim, né? A palavra de Deus é perfeita. E é por isso que ele traz essa regra, diz aqui, infalível, ou seja, é uma regra que não falha de forma nenhuma de interpretar a Escritura. Por quê? Porque eu posso fazer uma leitura, o diácono Alfred outra leitura, o nosso irmão Manuel outra, o irmão missionário Leandro outra, o Diego outra, e várias pessoas seriam outras. E aí a gente podia se perguntar, mas qual que seria a interpretação correta? Qual que é a mais correta? E aí vem essa regra infalível, né? Que é a mesma escritura, ou seja, a escritura deve ser utilizada na interpretação da escritura. Ela mesma, né? E aqui diz, né, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido, qualquer texto, né? Então, quando procurarmos saber qual o sentido do texto Y, X e Z, diz a escritura, a Bíblia deve ser. É interessante que quando ele fala aqui, abre esse parênteses que é importantíssimo, importantíssimo, que a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia, em textos que não são tão claros, diz aí,
e ele diz assim, pleno sentido, e aí ele diz assim, ó, sentido que não é múltiplo, mas único. Isso é essencial. Isso é essencial, né? Cada texto da Bíblia tem um pleno e sentido único. Não são vários sentidos. Você e eu, como pequenas criaturas do Senhor, podemos ler o mesmo texto hoje e o mesmo texto amanhã e tirar aplicações diferentes, concepções diferentes. Mas a interpretação, a quem foi escrito, quem escreveu, qual a intenção, por exemplo, essas são únicas. A Bíblia é única. Né? Porque senão vamos ter a Bíblia aí, a minha Bíblia, a Bíblia do Aleph, a Bíblia do Manu e a Bíblia das pessoas que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela tem um sentido pleno, único. E estamos em dúvida, né, diz aí, olhemos na Bíblia. E aí eu trago antes de passar para o próximo irmão comentar sobre isso, o que eu tenho falado na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, é que é uma bênção aquelas Bíblias que têm aquelas referências embaixo, né? Desculpem, alguns chamam, acho que, se eu não me engano, de correspondência ou referência cruzada, né? Que é, por exemplo, lá nós estamos expondo Mateus lá na igreja, e aí percebemos o tanto que o apóstolo Mateus utiliza o Antigo Testamento. E em cada utilização, o João Ferreira de Almeida, ou o editor da Sociedade Bíblica do Brasil, não sei qual deles que fizeram, colocaram embaixo, lá no rodapé da página, de qual texto Mateus tirou aquilo que ele falou, ou melhor, aquilo que Jesus disse, né, claramente lá, principalmente do Sermão do Monte, que é Jesus que prega. Então é isso, né? Quando a gente fala lá sobre os textos, por exemplo, como eu estou falando do Sermão do Monte, a gente vê claramente as correspondências do Antigo Testamento, né? Então, assim, o próprio Jesus dizendo algo que ele está ou rememorando ou destacando, e algo que foi falado no Antigo, mostrando que Antigo e Novo é a Bíblia. E é importantíssimo isso também, né? Porque há aqueles que possam pensar, não, mas o Antigo já foi abolido, Jesus veio e aboliu o Antigo. Não, o Antigo fala de Jesus, né? O Antigo, não existe novo sem ter Antigo, né? Como que vai saber de Jesus se nós não vemos a origem dele? Como saberemos de nós se não vermos sobre a origem de nós, o que aconteceu com nós como ser humano, a criatura, a queda, a criação, queda e a redenção, né? Então começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse. E aí, por fim, no meu comentário, quando ele diz aí nesse texto, que pode ter, né, algo que não é mais claro, pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente, né? A gente tem lá, por exemplo, né, um texto maravilhoso como Isaías 64, Isaías 63, que o apóstolo João praticamente repete lá em Apocalipse, por exemplo, né, trazendo essas reafirmações, essas confirmações, né? E se tem um profeta que é super citado pelos apóstolos, é Isaías, né? É um livro maravilhoso que super fala de Jesus. Então, por fim, na minha palavra, é isso. A Bíblia, interpretar a Bíblia. A melhor coisa que a gente pode fazer enquanto estudiosos, ou enquanto membro comum, você que é membro da sua igreja lá, é só membro, você que não tem um ministério, uma teologia assim, a Bíblia, explicar a Bíblia. O Alifer, depois Manu. Não, e aí, já prevendo o pensamento de alguém que tá vendo a nossa live, o nosso vídeo, é aquele ponto que o reverendo acabou de comentar, né? A escritura tem um sentido só. O sentido não é múltiplo, é único, né? Pensa que eu escrevi uma carta para alguém e eu quero que a carta tenha 3, 4 sentidos de alguma coisa muito importante, que são assuntos de salvação, assuntos de, enfim, de Deus. Por que eu teria múltiplos sentidos? O sentido é único. E alguém pode estar pensando, né? Se o sentido é único, então por que tem tantas igrejas? Por que tem tantas interpretações diferentes? Eu não chamaria de interpretação diferente, eu chamaria de tentativa de interpretação. Mas correta é uma só. Não tem como 2, 3, 4, 5 interpretações estarem certas. Porque se tiver, aí é o que o reverendo acabou de falar. É uma Bíblia minha, uma Bíblia dele, uma Bíblia do Silas Malafaia, uma Bíblia do Augusto Nicodemos. Não existe isso, né? O sentido pretendido pelo autor é um só. E aí isso
isso é um reforço, e aí puxando mais uma brasa para nossa sardinha, né? Isso é a coisa boa de utilizar o método gramático histórico, né? Na interpretação da escritura, que é procurar o sentido daquele autor naquele livro, para quem ele escreveu, só que sem abrir mão do restante da escritura. Por isso que também a gente vira e mexe fala disso, é importante ter uma visão unificada da escritura, né? Um texto não está contradizendo o outro, ele está complementando o outro, né? Só para citar um exemplo a gente vai citar outros, lógico, ao longo aí das nossas falas, mas só para mencionar, por exemplo, quando Paulo, lá em Romanos 4, ele fala, o justo viverá pela fé. E aí ele discorre, ele explica tudo isso. Gênesis já tinha citado, Gênesis 15:6, mas não tinha aberto tanto o leque da interpretação. Então Paulo vai lá e discorre um pouco mais sobre isso, né? E, enfim, ao longo da live a gente vai explicar mais textos que tem essa característica. Então, por isso que a regra de interpretação infalível, e eu diria que a regra de ouro, né? Uma das regras de ouro da interpretação bíblica é utilizar a própria escritura. Um texto fácil, ele lança a mão para, ele explica, né? Um texto complicado da escritura. E tem vários textos complicados, né? A gente sabe, a gente até leu em algumas outras passagens que realmente há textos complicados na escritura. Mas se você lançar a mão de outro para facilitar, isso acontece muito, e aí é um dos livros que hoje mais sofre na mão dos intérpretes, o livro de Apocalipse. Porque é cheio de referências do Antigo Testamento ali, ou referências no próprio livro, que as pessoas, por não lerem, por não ter uma visão completa da escritura, né, elas não conseguem entender algumas passagens e acabam interpretando errado, né? Então acho que é isso, assim, de início a gente bater muito nessa tecla, né, da regra infalível de interpretação da escritura é ela própria. Ela vai dar para nós as ferramentas para entender um texto mais difícil. E às vezes coisas também que Deus não revelou em textos lá no passado, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai falar do descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente, não sei o quê. Talvez ficasse um pouco obscuro sobre o que ele estava falando ali, qual que era o sentido. Depois o Novo Testamento, em Apocalipse e outros textos, vai explicar quem é esse descendente, né? E até textos do Antigo mesmo. Então, talvez coisas que Deus deixou pequenos fragmentos no Antigo Testamento ou em primeiros livros, depois ele vai explicando, né? Perfeito. Manu. E se a gente aprofundar dentro de todas essas ideias, né, e principalmente do que o parágrafo 9 nos mostra, a gente precisa entender que há um sentido para você não ter uma pluralidade de verdades com as interpretações, né? É porque essa coesão, ou esse direcionamento da palavra, em um sentido só, revela a natureza de Deus, né? Essa natureza que é imutável, né? Essa natureza que vai ser coerente com a sua própria revelação. Então não há múltiplas verdades. Não há como, tipo assim, várias leituras conterem vários sentidos, né? E eu já vi várias pessoas tentando malabarizar a Bíblia dessa forma. A gente dá um encaixe conforme o contexto. Não, é uma verdade absoluta. E a gente precisa entender isso. E a ideia desse capítulo 9, desse parágrafo 9, é justamente isso, né? Textos mais claros que podem iluminar os mais difíceis, né? E assim a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, para os nossos ouvintes, se você nunca se pegou vendo o pregador, o pastor, ou pessoas que estão ali representando Deus por intermédio da interpretação dada das Escrituras, e eles não conseguem fazer esse tipo de chave hermenêutica, né? A Bíblia explicando a própria Bíblia, você já pode ficar com a orelha em pé, né? Porque é a necessidade disso. Acima de tudo, em toda a interpretação, quando a gente vai fazer o estudo exegético da passagem, a gente precisa considerar textos que estão explicando aquele texto em questão, né? Justamente para que fique perfeito, não perfeito no sentido amplo da palavra, mas fique menos
você erre menos na interpretação, né? Então a exegese, ela leva você a isso, né? Essa abordagem mais sólida, né? Onde a interpretação ela é construída sobre a base que é a própria palavra de Deus, né? Vai evitar tradições humanas, opiniões pessoais, deturpação da passagem em questão e trazendo um verdadeiro ensino bíblico, né? E reforçando a suficiência nas escrituras. É top esse 9º parágrafo. Muito bom, perfeito, é isso mesmo, né? Acho que as nossas falas foram bem complementares sobre isso, né? É bem interessante, né? E é aquilo, né? O trabalho de um bom teólogo, um pregador, né? É esse, né? A gente precisa ter bons pastores que façam isso. A Bíblia é muito rica para se simplesmente olhar um verso e falar meia hora dele. É claro que tem possibilidade, né? Existem alguns versos que a gente assusta, mas a gente consegue expor só o verso num sermão, né? Mas no geral, infelizmente, não é assim. No geral, é sempre aquilo que a gente chama de perícope, né? Que é uma região do texto, né? E aí a importância de a gente entender, poxa, peraí, nós estamos falando de Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Para quem foi escrito Gênesis de início? Quem discursou em Gênesis, né? Onde foi discursado? Para que foi? Quem que é Israel? A importância do estudo bíblico, de uma escola bíblica dominical, né? Manu. Esqueci de falar uma coisa, mas a necessidade disso, né? A gente, só de forma mais prática para a pessoa entender o que esse 9º parágrafo está também dizendo, né? Que é justamente pregadores que abrem a Bíblia, leem o texto e usam de testemunho para pregar. Gente, cuidado. A gente precisa entender que é o evangelho que transforma. Então a boa necessidade da exegese contida no texto bíblico que vai transformar corações, né? Quantas vezes eu já não vi pregadores que abrem a Bíblia, leem o texto e começam a falar da vestimenta de pessoas de dentro da igreja, não ter nenhuma relação com o texto descrito, lido e tentado trabalhar, né, naquela noite, por exemplo. Então é a necessidade disso, né? Porque é uma forma de exortação também para esses que estão em locais que não são nutridos biblicamente dizendo, né? Porque vai diminuir a nossa necessidade muitas vezes uma boa explanação bíblica, que eu considero a cultura, que eu considero contexto, né? Essa chave hermenêutica de Bíblia explicando a própria Bíblia, né? Então a necessidade justamente para sair dessas tradições humanas. Isso a gente vê na pluralidade de teologias que a gente tem hoje, teologias, né? Por quê? Porque você tem essa pluralidade de interpretações próprias de um texto que tem uma verdade contida. E o problema é a verdade que não é tão agradável, né? Não é coceirinha no ouvido, como o Paulo menciona, não é coceirinha no ouvido para esses que, infelizmente, deixam de concordar com esses textos claros, né, em alguns aspectos. O Alifer. E talvez a forma também que a gente está. A forma que alguém pode estar assistindo e pensando, então deve ser uma coisa muito fácil, né? Achar o sentido. Não, não que seja fácil, né? Tem passagens muito complicadas, como o reverendo falou. Mas se você começa a interpretar essas passagens tendo como primeira regra essa aí, a coisa fica mais fácil, né? E lógico, tem outras coisas de interpretação aí que em breve a gente vai entrar em outros assuntos, né? Mas essa é uma que sana, vocês podem falar talvez até melhor que eu, mas acho que 60% dos problemas de interpretação bíblica que a gente tem, ou 50%, digamos assim, é falta disso aí, ó, de usar a escritura para interpretar ela mesma, né? Então, por isso que às vezes você pode ver, tem certas teologias que elas não se sustentam. Às vezes uma única pergunta lógica que você faz, ou lógica, ou bíblica, ou citando alguma passagem, uma interpretação inteira vai por água abaixo. Por quê? Porque não levou em conta o que outras passagens, né, estão falando. É isso, né? E como a própria confissão disse, né? A Bíblia em si já é clara, né?
o Alfred acabou de citar algumas passagens, e nós aqui acredito que é unânime o pensamento de que, em suma maioria, são claras, né? Então, nas difíceis, diz lá o texto, a gente vai até as outras, né? As mais claras. Leandro. A gente pega ali a própria parábola que se explica, quando Jesus começa a falar ali das parábolas, os próprios discípulos esperam a multidão ir embora para depois perguntar para Jesus o que ele estava falando. Então, assim, se eles que estavam do lado, estavam ouvindo, tiveram dúvida, quanto mais a gente vai ter que ter essa busca. Eles esperaram a multidão sair, porque, tipo assim, os caras estão do lado de Jesus, eles sabem muito. Aí eles perguntaram para Jesus, principalmente na parábola do semeador. Aí depois Jesus vem ali e fala a parábola do joio e do trigo, e eles fazem a mesma pergunta de novo. Eles repetem a mesma pergunta, e assim, a gente tem que analisar bem as escrituras. Porque na maioria das vezes, o que a parábola fala ali? Que tem pessoas que vão ouvir, vão ver e não vão entender. Vão ouvir também e não vão entender. Então, assim, é dado a poucos a Deus quem ele vai se revelar. Então, às vezes, um pequeno versículo, até eu estava falando sobre isso ontem no CT. Tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo sou mais que vencedor, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ele ama. Mas e o contexto disso que Paulo está falando? E o sofrimento que teve por trás disso antes? Então, as pessoas esquecem muito desse contexto. Aí eu estava explicando para eles nessa questão que os próprios discípulos caminhando com Jesus, Jesus falando ali do lado dele, porque todas as parábolas, elas por si se explicam, e eles ainda não estavam conseguindo entender. Eles perguntaram para Jesus depois, a sós, né, para não ficar ruim, e aí, como é que é? Então, na maioria das vezes, a gente vai se deparar com isso, e é só o próprio Deus para dar essa revelação para a gente. Perfeito, Leandro. Vamos seguir para os textos, então, sobre esse parágrafo 9, né? Sobre a Bíblia ser essa regra infalível de interpretar a Bíblia, né? Vamos destacar isso aí, e sobre ter os sentidos únicos, importantíssimo, né? Eu ia citar isso, acabei esquecendo, mas agora lembrei, que é um problemaço do mundo, né? Da ciência, a questão do relativismo, entendeu? Isso é uma coisa muito grande. A gente não, a gente fica com absolutos. Deus é absoluto, a palavra é absoluta, né? A igreja protestante fiel e bíblica é aquela que enxerga seus dois absolutos, né? Deus e a palavra, né? Os textos, irmãos, vamos lá em Atos 15:15, em primeiro lugar. Atos 15:15, ele diz assim: conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito, né? Então, a gente tem uma discussão lá no capítulo 15, né? Aí aquilo que a gente fala de contexto, a gente consegue perceber na hora, né? Se você pega esse texto, você fala, beleza, e aí, né? Mas nós estamos falando lá de uma discussão, né? Cita o Tiago, né? Falando, né? Essa é uma palavra de Tiago, né? Verso 13, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra no meio da discussão e disse, homens e irmãos, ouvi-me. Aí ele começa a falar. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, né? Aquela dissensão entre gentios e judeus, né? Que teve lá em Atos 15. E aí ele fala lá, né, que Simão fez isso, né? E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito, né? Depois disso voltarei, edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, o próprio Tiago, né? Aqui eu não lembro do contexto, o Manu pode ajudar se é o irmão de Jesus já líder, ou se é o apóstolo Tiago que está falando aqui. Acredito que é o apóstolo pela liderança, né? Aqui no momento. Então, assim, o apóstolo Tiago comenta sobre o apóstolo Simão, Pedro, e no meio da dissensão, da discussão de gentios estão no reino, não é o povo separado que está, ele diz isso, né? Com isso concorda as palavras dos profetas, né? Ou seja, olha, está escrito, né? Como eu disse, o apóstolo Paulo supercita a palavra, aqui o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro,
o apóstolo Mateus, todos eles, para explicar aquilo que Jesus estava falando, o próprio Jesus explicando, repetindo as palavras, a gente vê isso, né, do Antigo Testamento, né? Então, às vezes aquilo que lá no Antigo ficou, como o Alfred citou, obscuro, ficou vago, vem o novo e diz, não, aquilo lá está falando sobre isso, isso, aquilo, né? Então, eu acho que esse texto está aí para isso, né? Esse Atos 15:15, né? Que ele diz, né, olha, os profetas falaram, o Simão falou aqui, mas olha, o profeta disse antes dele, né? O Aleph. Não, e aproveitando o gancho que você deu aí do apóstolo Pedro, eu acho fascinante como ele interpreta algumas passagens do Antigo Testamento, como ele aplica elas, né? No próprio livro de Atos, acho que em Pentecostes ali, ele começa a citar a profecia de Joel, da descida do Espírito, e ele começa a interpretar aquilo, ó, essa promessa aqui, ó, que falou lá, tá acontecendo hoje aqui agora. É para vocês, para os filhos de vocês. Então, pegando essa passagem de Joel e aplicando ali, né? E só para não ficar só nessa, aquela também que eu acho fantástica, a gente conversa dela sempre, o reverendo, de quando Pedro está citando o dilúvio, ele fala o seguinte: Noé e a sua família foram salvos por meio da arca, e eles foram batizados nas águas do dilúvio. Isso já era uma prefiguração do dilúvio. Olha que Pedro está dando uma interpretação para o dilúvio e para a própria chuva que cai ali, que ninguém havia dado até então. Por quê? Porque ele é um apóstolo autorizado, né? Os apóstolos têm essa autorização para aplicar um texto do Antigo Testamento que talvez ninguém tinha falado ainda, né? E aí, por isso, de novo, reforçando a importância de usar a Bíblia para interpretar ela mesma. Porque os homens que escreveram são autorizados pelo próprio Deus a fazer essas interpretações e dar essas explicações, né? Então, acho que foi aproveitando o gancho falou de Tiago e Pedro ali. Manu? E uma coisa interessante, né, principalmente aí no verso 15 de Atos, do capítulo 15, é que alguns judeus, né, judeus que estavam exigindo que os gentios obedecessem à lei de Moisés, né? Então, era esse o enfoque nesse período, né? Incluindo circuncisão para serem salvos, né? Era um dos enfoques deles também. Mas esses apóstolos, né, Pedro, Paulo, Tiago, eles argumentam justamente que não, a salvação é pela graça, né? É através da fé em Jesus Cristo e não pela observância da lei mosaica, tão somente ali, né, naquele contexto. E Tiago, quando ele comenta justamente isso, ele vai se referir a essa concordância dos profetas, né? Então, olha a suficiência disso, né, que a gente precisa considerar, justamente porque é plano de Deus, né? Não somente preservar a sua palavra e não somente a força de expressão, mas não somente preservar a palavra, mas preservar também a interpretação que precisa ter correta dela mesma, né? Então, esse é o enfoque, né? Porque algumas pessoas se perguntam, poxa, mas será que as interpretações não se perderam ao longo do tempo? E aí a gente vem com isso, né? Os profetas, né? A salvação, ou tudo que é contido nas escrituras é preservado por Deus e não por homens. Porque realmente, se fosse por homens, teria se perdido, né? Então a gente tem que considerar isso. É a autoridade final, a palavra de Deus. Ela é a autoridade final. Então, não há lei de homens, não há conceitos próprios, não há interpretações próprias, não há submandamentos em cima de outros mandamentos que vai te levar à salvação, mas somente por intermédio do sangue de Cristo e a compreensão daquilo que ele fez através da cruz na sua vida, né? Então a gente precisa sempre enfocar nisso, né? Tiago aqui ele vai citar a escritura para mostrar que essa inclusão, né, ali de todo o contexto não era uma novidade, né? Mas era justamente plano de Deus, né? Era algo que já havia sido profetizado, era algo que já havia sido Deus já tinha seus planos, né?
Então, por exemplo, até mesmo a gente, lógico que a gente considera o fato de que a gente precisa estudar, mas até esses desvaneios, né, que a gente vê em questões de religiões por aí, já está profetizado, né? É bíblico, né, digamos assim. É lógico que a gente precisa sempre buscar para que nós não nos perdamos, né, por conta do nosso coração, da nossa inclinação natural. Muito bem, mano. O próximo texto é João, né, 5:46. João 5:46. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha o áudio da Bíblia. Isso, João capítulo 5, verso 46. Está escrito aí como o Afro expôs aí. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Né? Então, olha para você ver, Jesus trazendo a aplicação daquilo que Moisés escreveu a ele, né? Ele olha para esse povo, por exemplo, imagina que talvez não seja aqui talvez o caso, mas né, o apóstolo Paulo combateu uma praga chamada judaizante, né? Que era o povo que, né, mas tá rindo, né, mano, da praga. Era um povo que queria retornar ao Pentateuco, né, às leis mosaicas. Não, a gente precisa seguir Moisés, né? Então pensa bem essa galera que queria focar no Moisés e na lei, como os fariseus faziam na época, eles ouvindo isso de Jesus, né? Jesus explicando, olha, o que Moisés escreveu lá era sobre mim. Ele estava escrevendo aquilo lá, o que ele fez no passado foi sobre mim, né? Então o próprio Jesus fala, explicando, né? Se alguém tinha dúvida qual que era o objetivo de Moisés, né? De quem ele falava, o profeta, né? Tem aquele texto, né? Um profeta maior que viria no futuro, né? Quem que era? Quem que viria? Será que o pessoal olhou para Elias fazendo aquele monte de coisa? Não, só pode ser Elias, cara, não é possível. Vê Eliseu, fez um monte de coisa, mas eu acho que só pode ser Eliseu. Dentre todos, não, peraí, esses eram só a passagem, mas o que viria mesmo era Cristo, né? Então, mais um texto em que o próprio Jesus faz isso, né? Ele clarifica, ele clareia aquilo que foi dito dele lá, né, há milhares de anos atrás, né? O Aleph. Não, muito bom. Eu tava justamente com esse texto engatilhado aqui, que tá lá em Deuteronômio 18, 15 e 19, né? Só para ler o trechinho, ó. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Poreis as minhas palavras na sua boca e ele fará tudo o que lhe ordenar. Até então, talvez alguém do povo, tendo visto Moisés falar isso, tenha, né, tentado chutar quem que é esse profeta, como o senhor acabou de citar. Só que depois, lá na frente, em Atos, não lembro o capítulo agora, se não me engano, 3, esse texto é interpretado, né? Ele mostra que faz referência a Jesus. O próprio apóstolo Pedro faz isso, né? Falando, ó, Deuteronômio estava falando era dele. Essa profecia era sobre ele, né? Então, quando você começa, eu vou chamar, cavucar, né? Procurar essas referências na escritura, você vai ficar maravilhado. Tem um texto que eu queria também mencionar que também está falando sobre Jesus, mas segundo os maus intérpretes não está. É lá de Apocalipse. Realmente, de Apocalipse é um texto difícil de entender em alguns sentidos. Sim, é difícil. Mas se você começa a olhar para o próprio Apocalipse ou para outros textos, começa a ficar claro. Por exemplo, lá quando abre os selos, né? Quando abre o primeiro selo, se não me engano é o primeiro mesmo, fala que sai um cavaleiro branco, né? E ele sai, se não me engano, ele fala pelejando para vencer, algo nesse sentido. A grande maioria dos intérpretes brasileiros e mundiais desse assunto vai falar que esse cara, esse cavaleiro branco, é o anticristo. O cavaleiro que tá num cavalo branco, né? Não, porque é o anticristo, porque isso, porque aquilo, porque as flechas, o texto lá fala, né, que ele fala que tava com um arco na mão e não sei o quê. Mas se você começar a ler Apocalipse, você vai ver que a referência a cavaleiro branco
em Apocalipse é a Jesus. Então o texto está falando de Jesus, especificamente dele. Outro sentido, outra palavra que ali o pessoal interpreta de vários sentidos, mas o texto de Apocalipse também responde. Lá em capítulo 13, ele fala que viu uma besta subindo do mar, né? O pessoal fica tentando interpretar, né? O que é mar aqui? Qual que é o sentido? E sai várias baboseiras dali. Você vai um pouquinho mais para frente e ele vai explicar: o mar que vistes são os povos da terra. Né? Então a explicação tá ali. É só ler ali. Só ler um pouquinho para frente no livro que você vai começar a entender. E a escritura é cheia de passagens assim, tá? Não é à toa que você vê heresia surgindo, né? Porque a pessoa simplesmente só conhece um único versículo. Só forma a doutrina com um versículo só também que a gente fala, né? Esquece de considerar a totalidade. Perfeito. Muito bom, Alisson, comentário. Manu. É interessante, né? Que a gente considerar também que, para quem Jesus está falando, ele está falando para líderes religiosos aqui. Né? E a gente precisa considerar muito bem isso, porque esse versículo em João 5, ele vai trazer a verdadeira compreensão da Bíblia, né? Ela só é possível através de Cristo. Né? Então, isso já vai tirar tudo que a gente... Já engloba tudo que a gente já está falando aqui, né? Desde o início, né? E sobre chave hermenêutica, né? Para toda escritura. Né? E o que isso significa? Que qualquer interpretação das escrituras que não reconheça Cristo como centro da revelação de Deus, você pode descartá-la. Né? Então, se você participa de cultos ou locais ou reuniões em que é necessário outros aparatos para a revelação de Deus, a não sendo Cristo, isso é inadequado. Né? Então, isso vai desafiar a gente. Desafiar a gente a examinar a nossa própria fé, para ver se realmente está fundamentada em Cristo, né? Se realmente está sendo conforme ou em conformidade com a revelação nas Escrituras, né? Não por tradições ou por interpretações. Então, isso vai delinear muito bem sobre essa questão, né, de o que nós estamos lendo em conformidade com o ápice da revelação, que é Cristo, né? O ápice da revelação não é nada a não ser Cristo, né? Então, solos Cristos, né? Por isso, né, que a gente precisa de somente Cristo através do plano da salvação e tudo mais, né? Então, é essa compreensão que a gente precisa lembrar, né? Não que todo texto esteja falando propriamente de Cristo, né? A gente estava até conversando, né, Reverendo, esses dias, mas todo texto tem que levar a Cristo, né? Porque ele é o ápice de toda a revelação. Muito bom, Alifer. Só mais uma referência que eu lembrei aqui. É quando Jesus se refere a ele mesmo como o pão da vida, né? Ele estava fazendo referência ao maná. Olha, eu sou o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. Meio que fazendo uma referência a vocês tinham o maná, que era um pão que alimentava vocês fisicamente. E eu não só eu não alimento fisicamente, mas eu estou falando de uma vida espiritual, uma vida eterna. Né? Eu sou esse pão da vida. Então, não, só mais essa que eu lembrei aqui, né, da serpente de bronze também, lá de Números. Jesus dá um sentido para aquela serpente. Olha, do mesmo jeito que foi erguida uma serpente no deserto, assim importa que eu também seja levantado, que o Filho do Homem seja levantado, para que vocês creiam nele e tenham vida eterna. De novo, fazendo uma referência a serpente era, né, para curar vocês fisicamente. Serpente erguida. Eu vou curar vocês espiritualmente. Eu vou salvar vocês, né? Então, ele não fala com essas palavras, né? Mas é isso que a gente consegue entender no sentido que ele fala ali, né? Ele vai falar algo no sentido de que para que todo aquele que crê em mim, erguido, levantado diante de Deus, tenha a vida eterna, né? Muito bom, irmãos, perfeitos. O próximo texto, que é o último do parágrafo 9, é o 2 Pedro 1, 20 e 21.
Isso aqui acho que a gente já leu esse texto umas 4 ou 5 vezes aqui nesse primeiro capítulo, né? Porque ele fala muito da Bíblia, né? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, assim, o apóstolo Pedro aí trazendo essa questão do sola escritura, né, cara? Se o o Manu citou o solas Christus, vê o sola escritura, né? E é muito interessante, porque ele pega a palavra inteira e diz, né, não foi ele diz aqui, acho perfeito, assim, ele fala assim, que nenhuma profecia de escritura é de particular interpretação, né? Aí a outra versão diz aqui, particular elucidação, né? O pensamento próprio. Alguém que parou lá, o apóstolo Pedro foi escrevendo, deixa eu ver, eu acho que tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquilo outro. Não, sabe? Não foi assim que foi feita a Bíblia, né? Nenhuma profecia, diz o texto, foi dada por vontade humana. Moisés não escolheu o que ele escreveu nos 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Quem escreveu os históricos, o cronista, não escreveu qual história que era mais bonita, mais feia. O cara que escreveu o Esther, de propósito, eu não vou excluir Deus aqui desse texto, a palavra Deus, mas vou mostrar ele nas entrelinhas, porque eu gosto disso. Deus fez, Deus quis, né? Então isso é muito interessante. E ele fala, né, homens mais, né, ou seja, ao contrário, né, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na versão que eu utilizo, né, tá lá, né, que é a mesma coisa praticamente, né, que foram homens santos, né, lá da palavra santo do hebraico, aquele cortado, partido, separado, né. Então Deus escolheu homens, separou eles e disse: vocês falarão, eu falarei por vós, eu utilizarei vocês para construir o que a gente chama de Bíblia, de Sagrada Escritura, de Palavra de Deus, né? Quer comentar? Perdão, Manu, você levantou a mão, pode ir. Valeu. Não, aí, pegando esse texto aí, ele é magnífico. Ó, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Ou seja, ele está falando, olha, a palavra dos profetas, ela é um clarão para nós, né? E aí, no 20, ele vai falar essa questão da profecia da escritura, que não é de particular interpretação ou elucidação, que acho que é a palavra que cabe melhor ali, né, Rev? Mas tá vendo o que Pedro tá falando? Que o Antigo Testamento, a palavra dos profetas, e aí isso vai se aplicar também ao Novo Testamento, obviamente, ela é luz no sentido de clarear as coisas, de mostrar pra gente as coisas que Deus fez, o sentido mesmo dos textos, né? Inclusive, nesse trecho, ele tá falando ali no 17, ele tá falando de Jesus, de novo, né? Ele tá falando, olha, a gente ouviu lá no monte Deus falando, ele é meu filho amado em quem eu me comprazo. E aí ele começa a explicar, né? Então, olha, tendo em vista isso que a gente ouviu dele, a gente tem firme a palavra dos profetas que estava falando sobre isso, que profetizava sobre isso, né? Então, eu acho, gente, um dos assuntos que eu acho mais bonitos da Escritura, e acaba entrando nesse nosso assunto, é o quanto as referências de Jesus estão, não vou chamar de soltos, mas estão ali no Antigo Testamento, né? E o quanto os apóstolos no Novo começam a apontar para esses sentidos. Já viu quando você começa a ver aquela série? Aí no primeiro episódio ele te dá um cheiro, né, do que tá por vir. Eu gosto de lembrar ali não sei quem já viu, quem não viu, veja, Breaking Bad, que tem um momento, acho que na terceira ou segunda temporada, que ele vai aqui um spoiler, tá? Mas ele começa a ver começa a ter uma cena de avião caindo, um boneco, um ursinho lá na piscina. Você fica sem saber o sentido, né? Então, soltou ali para opa, o que será que tá acontecendo? Para lá na frente mostrar a totalidade, né? E eu vejo Deus fazendo muito isso, igual a teologia fala,
A revelação é progressiva, né? Deus vai revelando à medida que o tempo passa, no tempo dele ali, conforme a vontade dele. Manu, Top, top, top. E é interessante, né, que Pedro, nesse momento aqui, ele reforça que as escrituras não são produto de iniciativa humana, né? Não é. Mas é revelação divina, né? E através do Espírito Santo, né, inspirando apenas a escrita, né, mas todo o conteúdo vindo de parte divina, né, mostrando que toda a interpretação bíblica, né, todo conceito estudado, todo conceito explanado, que seja fiel ao caráter divino daquele que inspirou, né, daquele que realmente compilou, né, reconhecendo toda a autoridade e automaticamente rejeitando abordagens que tratam a palavra de Deus de forma superficial ou de forma subjetiva, né? Em conformidade com aquilo que quem está explanando, né, pensa, né? Então é isso que os ouvintes, né, os nossos ouvintes precisam, e nós também, né, precisamos nos ater, né, justamente que não há espaço para conceitos próprios dentro de explanação bíblica. É necessário que toda explanação seja reflexo do caráter de Deus, né, e fale tão somente dele. perfeito. Eu lembro de novo, né, do meu mestre orando sempre quando ia pregar, né, para que Deus abençoasse, para que ele não ficasse aquém nem fosse além da escritura, né? Importante. Assim a gente encerrou o parágrafo 9º, e aí o Manu acabou dando quase que um spoiler aí do 10º, quando ele, em algumas palavras que ele deu agora, né? Parágrafo 10º, acredito que hoje a gente consiga terminar esse primeiro capítulo da escritura. Ele diz assim, o parágrafo 10º: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura, né? Então ele vai aqui e destrói concepções humanas, né? Relativismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Eu lembro de novo, eu sempre cito a música da Daniela Araújo, né? Que diz assim, diz exatamente assim a música: e assim diz o Senhor e não o que eu acho, que o Manu acabou de falar. Não é, eu não posso subir num púlpito que eu prego lá com a bênção de Deus já há quase 3 anos em Nepomuceno, para dar opiniões. Eu dou opinião aqui, num bate-papo, num lugar que eu posso, numa conversa de amigos. O púlpito não é lugar de opiniões. O púlpito é lugar de ensino, é que eu sempre falo, a gente tem a bênção na igreja presbiteriana. A nossa pregação não é pregação por pregação, no sentido vulgar do texto do Brasil, do evangelicalismo. Nós expomos a Bíblia, e é muito diferente você pregou, não, né, da forma como que o Brasil conhece. Não, expomos, a palavra foi exposta, tá ali, com contexto, com texto, e diante disso, é interessante, ele fala, o juiz supremo, pelo qual, olha, presta atenção, controvérsias religiosas. Então, assim, quem está errado no quê? Qual que é a religião mais correta? Isso e aquilo. Será que a IPB é uma igreja mesmo como nós aqui acreditamos, menos pura do que outras? Mais puras, né? Nós reconhecemos, né? A igreja presbiteriana é uma igreja mais pura do que outras, por essa questão do lido com a palavra. Será que aquela igreja XYZ, como o Supremo Conselho da IPB reconhece, são seitas mesmo pelo que fazem com a palavra? Então a gente fala, os concílios falam, né? Está escrito aqui, ó, controvérsias religiosas, né? Decretos de concílios, né? Então, o que o conselho da igreja que eu faço parte, da igreja que o Manu faz parte, o que o nosso presbitério diz, o que o nosso sínodo, o que o Supremo Conselho da PB diz, isso tudo, né? Opiniões de antigos escritores, doutrinas de homens, então aquilo que os homens
criaram, né? Na minha igreja vai ser assim, na minha igreja vai ser assado, e pá, e isso, aquilo. Diz, opiniões particulares, tudo isso deve ser, diz aqui, né? Devem ser julgado, diz aqui o parágrafo 10º, pelo juiz supremo. Cita 2 vezes juiz supremo, tendo em vista o destaque, né? Se fosse para a gente grifar, a gente grifava isso, a gente colocava um marca-texto lá, o juiz supremo, o que vai dar sentença, que deve dar sentença, não pode ser outro quem? O Espírito Santo. Falando em sonhos, em visões, em dons, e por aí vai? Não, o texto diz. O Espírito Santo é o juiz supremo de tudo, falando na Escritura. Então, a Bíblia é que vai julgar tudo isso, né? É por isso que, diante de uma coisa estranha, você que está nos ouvindo aí, que escuta de um pastor, de um líder, de qualquer um de nós, pessoas, você deve ir à Escritura, né? Você é o bereano, né? Deixa eu ver se o Alfred está pregando segundo a Bíblia. Deixa eu ver se a conversa deles aqui está sendo bíblica, se tais comportamentos são bíblicos, né? A Bíblia, né? E o Espírito Santo vai iluminar minha mente e a sua para que a gente possa encontrar essa resposta, esse veredito do que é e que não é na Bíblia. Deus fala pela Bíblia e o Espírito Santo vai continuar falando pela Bíblia. Quem levantou primeiro a mãozinha, fala aí que eu perdi. Foi o Alf? Vai lá, Manu, pode ir. Muito obrigado. Bom, uma das coisas que a gente precisa considerar também é realmente o parágrafo ele vai trazer, né, a rejeição a qualquer autoridade humana. Isso já cai por terra qualquer tipo de psicopado em relação a dogmas, né, que não cai porque fulano falou que é isso e tem que ser isso. Então é isso o trabalho também da confissão, né? Nos mostrar que qual é a nossa única direção, né? Qual que tem que ser a diretriz, que é a palavra de Deus, né? E esse parágrafo, né? Esse parágrafo vai justamente exortar a gente, né? A descansar, né? Descansar na sequência das escrituras, né? Enfatizar essa análise que a gente precisa fazer da Bíblia em relação a perspectivas que são colocadas e impostas também à igreja, né? Então, essa é a necessidade. A nossa estrutura de concílios, né, líderes, né, ela é necessária para a organização, mas não para a sentença final do que é lei ou não, né? Não, o que tem que ditar isso é Bíblia, são as escrituras, né? Então ele vai rejeitar explicitamente essa ideia de que decisões de concílios, de que tradições religiosas devem ser valiosas, devem ser respeitadas, porém, se colocadas em pé de igualdade com as escrituras, desconsidera, né? Então, isso vai refletir uma postura clássica de alguém que busca realmente uma interpretação verdadeira das escrituras, né? Então, qualquer tentativa de colocar autoridade humana, autoridade de religião, né, em pé, ou ao nível da autoridade da escritura, é rapidamente alertado que deve ser passível de rejeição, né? Então, a gente precisa considerar isso. Até mesmo a nossa igreja, né? Nós somos da igreja presbiteriana, nós consideramos isso, que ainda que nós tenhamos dentro das nossas constituições, dos nossos manuais, né, dos nossos escritos, das pastorais, o conceito do que é uma igreja verdadeiramente bíblica, isso não desconsidera o fato de que se igrejas que hoje são consideradas seitas venham a entender o seu erro e voltar às escrituras, não possam deixar de ser consideradas seitas, né? Cabe essa flexibilidade em relação à interpretação bíblica, né? Não por conceitos humanos e não por tradições da igreja em si.
Então é por isso que a nossa igreja tem um pilar de a Bíblia sendo suficiente, né? Sendo a nossa única regra de fé e prática. Prática para escolhas de leis, prática para nortear liturgia, para nortear disciplinas, para nortear tudo que compõe o ser de organização igreja, né? Então essa é a necessidade de sempre lembrar disso. Pede igualdade com as escrituras, nada chega ao nível dela. Muito bom, Manu. Walifer. E aí, pegando um gancho do que o reverendo Isaac havia comentado e o finalzinho também do Manu aqui, é o quanto dói os ouvidos, e a gente aqui não está se colocando como os maiores intérpretes da escritura. Meu Deus, nossa, como eles interpretam a escritura, né? Não é nesse sentido que eu estou falando isso. Mas é no sentido de que alguns textos básicos são muito deturpados. Aí eu ia falar que dói os ouvidos quando você vê um pregador que pega um texto que está claramente falando de uma coisa e distorce, né? Às vezes nem por maldade, não. Às vezes porque não leu de baixo, porque não leu de cima, porque não conhece a escritura. Eu queria citar um exemplo aqui do reverendo Hernandes Lopes, conta esse num dos vídeos que ele faz lá para a Editora Fiel. Comenta que um dia estava dirigindo e não lembro detalhes da história, mas enfim, ele estava dirigindo e ouve alguém pregando, fala, pô, vou deixar aqui, né? Que é bom que eu fico ligado na pregação, não durmo aqui no volante. E aí diz ele que o pregador começa a falar sobre Sansão e quando Sansão, se eu não me engano, pega um favo de mel da caveira de um leão, né? Aí diz que a aplicação do cara que tava pregando foi, tá vendo? Primeiro você tem que lutar com o leão, né? Pra depois você pegar o favo de... Meu Deus, não é nada disso. Ele não podia nem tocar em cadáver, né? Pensa bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu já vi gente tentando botar sentido nas pedras, que aí fala que é 3 pedras, né, que Davi jogou em Golias, e aí dá um sentido para cada pedra. Meu Deus, o texto tá falando o que ele tá falando, o que tá escrito. E é por isso que a confissão, ela primeiro vai falando o que é a escritura, o que ela é clara, o que ela não é, e por que tem que interpretar direito, para concluir certíssimo no 10. Ela é o juiz supremo. Se você não interpreta o juiz supremo, você não vai saber qual a sentença suprema. Precisa interpretar direito. Porque, no fim das contas, quando um concílio, seja presbiteriano, seja batista, seja assembleiano, decidir alguma coisa que não está em conformidade com a escritura, você vai perceber que você interpretou ela direito, né? E é lógico, como o Manu falou ali, é importante os concílios, as reuniões, os debates a respeito da escritura. Mas se qualquer uma dessas coisas, a própria confissão, se fosse o caso, não é o caso, mas se fosse, se estivesse interpretando alguma passagem errado, ou criando alguma doutrina que a Bíblia não fala, a autoridade final é da escritura. É dela e ponto final, porque ela é juiz supremo em qualquer circunstância, né? E aí o que eu tô vendo muito hoje, eu não sei se vocês estão percebendo, mas estão, porque a gente já conversou disso, que as pessoas também têm tentado adequar a Bíblia à realidade que elas observam. E também está errado. A Bíblia fala que a gente se guia não pela vista, mas pela fé. E aí eu vou fazer uma aplicação minha aqui. A fé, que também está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que eu vejo que não está conforme a Escritura, eu não revejo o meu pensamento sobre a Escritura. Ou o que a Escritura é clara, não revejo isso. Eu revejo a realidade. E aí, sem querer citar coisas para evitar polêmicas, mas tem muita coisa que a gente está vendo por aí, que a realidade parece que aquela é a realidade, que não está conforme a Escritura. Então não é realidade. É histeria. É pensamento humano, né? Então, a régua é a escritura. E aí vale para a ciência também, porque em vários pontos hoje, o que se chama de ciência, né? Eu quero botar bem entre aspas, porque hoje ciência parece que não é mais o método científico. Hoje ciência é o consenso da academia, né? Então, se o método científico fala A e a academia fala B, fica com a academia, né? Temos visto isso. Mas a ciência tem tentado desprovar várias coisas que a escritura diz. Os caras,
E aí é um ponto que o cristão tem que ter na cabeça. Os caras podem fazer milhões de experimentos. Se esses experimentos contradizerem a escritura, no que ela é claríssima, joga fora o experimento, fica com a escritura. Até porque a frase do falecido, infelizmente, querido Adalto Lourenço, ele falava, né? Toda ciência bem feita, bem estabelecida, estará em conformidade com a escritura. Não que a escritura seja um texto científico, não é, né? Mas o que ela se propõe, quando ela se propõe a fazer ciência, falar de ciência, falar de realidade, ela que tem a palavra final. Muito bom, bons comentários, irmãos. Fala, Manu. Rapidinho, desculpa não ter levantado a mão, mas só rapidinho. Uma vez eu vi o cara pregando sobre a mãe do filho pródigo. É disso para mais, irmão, entendeu? Por isso que eu falo, a gente brinca, a gente conversa aqui, mas você que está nos ouvindo, procura uma igreja séria, de qual for, né, a placa da sua igreja, prega a palavra, expõe, é o que eu falei, não é pregar por pregar, não é opiniões, não é o que falo, né? O grande problema que a gente vive aí nas nossas conversas, né, irmãos? O que é pecado? Não é o pastor que diz que é pecado. Não é eu que não estou aqui para dizer, eu não estou na minha igreja para dizer o que é pecado. Pecado está na Bíblia, né? Eu acho perfeito, por exemplo, aquela questão do catecismo, né? Que ele fala assim: o que é pecado? Ele fala assim: pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. A lei de Deus tem a forma, o que não entra na forma é pecado. Falta de conformidade. 1. 2. Transgressão da lei, aquilo que quebra a lei. Pronto. Entendeu? Ah, mas é lícito, não é lícito? Para mim, eu acho que Paulo fecha muito claro nisso. É muito simples, né? O que não convém é pecado. Se você for olhar bem, no registro, no geral, o que não convém fazer é pecado, né? Então, assim, não é a igreja, o pastor, o conselho, não é seu líder que fala que é pecado. Né? Se fala, está errado. Se ele fala com a Bíblia nas mãos, tá certo. Se ele fala daquilo que ele acha, o que ele goste, tá errado. Não é assim. Tá escrito aí, né? O juiz supremo, o Espírito Santo falando pela palavra. Não é opiniões humanas. O Alf. Eu ia fazer um comentário aqui, mas aproveitar o gancho enorme que você puxou, que é interessantíssimo. Por isso que a igreja brasileira tá cheia de pessoas, né, que saem da igreja porque não aguentam o jugo que colocam sobre elas. Que jugo? O jugo de tudo é pecado, né? O jugo do legalismo. Quem é a palavra, quem que é o juiz supremo sobre o que é pecado ou não é pecado? A Escritura. A Escritura. Ah, mas o pastor fulano de tal. Gente, esquece o que o pastor fulano de tal falou se não está em conformidade com a Escritura. Se tiver em conformidade com a Escritura, aí é juízo sobre a sua vida. Né? O que ele falou que é pecado, não é porque ele falou porque ele é o pastor, mas porque ele mostrou na Escritura. Aí é pecado. Né? Então a igreja brasileira tá. Eu falei igreja, né? Mas a igreja brasileira tá repleta de pessoas que abandonam tudo porque não aguentaram o peso que Deus não colocou. Colocaram um fardo que Deus não colocou na Escritura, né? Então, e corta para os dois lados, né? O pessoal do Pode Tudo, e aí eu vou citar o Caio Fábio como um deles. O pessoal do Pode Tudo, qualquer coisa, nada é pecado, também está em falta de conformidade com a Escritura, né? Também estão errados. Porque ali é delimitado o que é, como diz, como o pastor acabou de falar, o pastor Isaac. Está delimitado o que é pecado, que não está conforme a lei de Deus. Então, também existe a régua, né, do que é pecado, o que não é. E uma boa interpretação da Escritura, e ter a Escritura como juiz supremo vai tirar o fardo de muita gente. Perfeito, Alisson, muito bom. Manu. E é absurdo a quantidade de crente que que saíram de denominações, não vou aqui mencionar a linha de segmento, mas quem está assistindo sabe, já deve ter escutado, ou se não, já aconteceu com ela mesmo.
mas saiu de locais, de igrejas, e foram para outras igrejas por conta da explanação bíblica. Por quê? Porque ela dizia que eu não tinha a vontade, ou eu não tinha a mesma aptidão para falar em línguas, esse tipo de coisa assim, né? Esse final de semana me deparei com um rapaz assim. Fui até a minha igreja de onde eu saí em Muzambinho, e o rapaz comentando comigo, né? Ele não conhecia ele, tá frequentando lá, e ele comentou comigo que há 6 anos atrás ele fazia parte de uma determinada denominação, e essa denominação eles tinham esse hábito de falar em línguas e todo mundo, e ele falava, eu nunca senti vontade. E eu me achei menos crente, e por isso eu saí, por isso eu debandei. Eu não debandei para o mundão, não, mas eu comecei a ver pregações na internet, e graças a Deus, e eu vejo que a internet também é um instrumento de Deus, com pregações reformadas, e essas pregações trouxeram conceitos desses, que a interpretação dada a conceitos religiosos que são levantados, errôneos, né, completamente discrepantes ao conceito bíblico, fez com que ele visse a verdade, né, e falasse, por isso que eu não sentia realmente essas coisas. Então, essa é a necessidade de estudarmos também, né? Assim como Cristo nos liberta, Cristo sendo a verdade vai nos libertar também desse tipo de coisa, desses aparatos religiosos para você alcançar uma superficialidade espiritual, né? Então a gente precisa lembrar muito bem disso, que a necessidade desses fardos, né, Walter, que você comentou, por exemplo, né, pessoas que eu já vi casos e casos, não só desse rapaz, mas de vários, pessoas que saíram da igreja e falaram, poxa, eu não sou tão espiritual assim, né? Então, olha como o ciclo se vicia, né? Hegel dizia que a história nos ensina que a história nada nos ensina. E é verdade, porque Jesus já combatia isso no seu tempo. Poxa, hoje também a gente tem que combater isso de novo. Muito bom, Manu. Walfer. Citar um exemplo aqui da igreja aí que o reverendo Isaac é pastor, que é a igreja que eu faço parte. Um casal, uma vez, numa escola dominical, comentou sobre isso, né? A gente tava falando sobre um assunto, se eu não me engano, era sobre alguma coisa de comer, algo nesse sentido. E quando foi explicado que olha, o que você come, no máximo, vai ser descartado depois, né? É isso. O que entra pela boca não é o que prejudica o homem, que contamina o homem, né? E foi um choque, né, de primeira vista. Como assim? Eu posso comer qualquer coisa, então? Sim, você pode comer qualquer coisa. Então é lógico, aí depois tem algumas citações de Paulo, se eu não me engano, 1 Coríntios, que vai falar de algumas coisas ali, né, para delimitar isso. Mas, falando friamente, as próprias palavras de Jesus, não é o que você come que vai te fazer mal. E aí, casos também como esse que o Manu falou, de gente falando que, meu Deus, todo mundo falava, e aconteceu comigo, apesar de eu sempre ser de igreja presbiteriana, eu já visitei outras denominações e ainda visito, tenho amigos em várias denominações, mas teve uma situação que me aconteceu uma vez que eu falei, gente, todo mundo fala e eu não falo em línguas, eu não consigo falar. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que só eu não falo? Até que depois que você vai ver na escritura que o falar em línguas, ao que tudo nela indica no Novo Testamento, falar outro idioma. Gostaria de falar também, adoraria, né? Todo mundo queria. Mas é um dom que eu não estou dizendo que não existe, eu não sou um sensacionista completo, né? Mas é um dom que a gente hoje não vê mais, né? Pode ter que. Tem exemplos, o reverendo Isaac sabe de exemplos, o Manu provavelmente, de pessoas que falaram outros idiomas. E por que que as pessoas ficam com isso na cabeça, que não tem o Espírito Santo porque não fala línguas, não tem o Espírito Santo porque não consegue adivinhar o futuro? Porque não entenderam o que a Escritura diz, porque interpretaram errado, né? Então, esse exemplo que você deu aí, ô Manu, nossa, eu conheço
tantas pessoas que falam isso. Nossa, eu saí de lá porque eu não aguentava mais ver todo mundo falando em línguas e eu não conseguia falar. Aí chega numa igreja reformada, numa igreja que preza pela interpretação do texto, ele começa a entender. Ah, falaram em línguas naquela época porque Deus queria que o evangelho fosse espalhado a todas as nações. Tinham pessoas de outras nacionalidades ali quando o Espírito desce. Tá vendo que são pequenas coisinhas, né, de interpretação bíblica que tiram muito fardo aí. E entra também, primeiro, naquilo que Jesus falou, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, a galera tá fazendo o contrário de Jesus. Você imagina, eu penso muito nisso, seriamente, reflito assim, hoje, Jesus entraria na minha igreja, sentaria na minha igreja, ele iria cultuar com a gente lá na nossa igreja? É a reflexão, né? E a outra é essa questão que vocês estão comentando, gente. O que vocês fazem na igreja presbiteriana? Bom, chegamos às 7 horas lá, lemos, oramos, cantamos, ouvimos a palavra, nos despedimos. Então, a racionalidade do evangelho é sobre aprender e praticar. Não tem nada demais, não tem marabalismo. Os dons não são, digamos, tão espirituais quanto se diz. Os dons são mais racionais na igreja, que é isso que a gente faz, né? E o problema disso qual que é? É que não chama atenção isso. Mas é isso que transforma. É isso que entra no coração. Não é a falação, não é worship exagerado, né? A gente gosta do worship, nossa igreja tem ali a pegada, né? É legal, é bom worship, mas não é 2 horas disso, não é cada hora um fala, sem ordem, sem decência, né? Então, por que fazemos isso? Porque está na Bíblia. A Bíblia ensinou assim, né? Vamos concluir nosso estudo e nosso encontro, e inclusive nosso capítulo primeiro aí. Hoje vai passar um pouquinho do tempo que a gente costuma fazer, mas acho que a gente consegue. Tem 3 textos só. O primeiro, Mateus 22, 29 e 31. Mateus 22, 29 e 31. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. Então, assim, eu não podia concluir com outro texto, né? O próprio Jesus dizendo, entrou na discussão que você estava comentando, por que um monte de gente fica com... Vocês sabem disso, tem gente que fica com ansiedade, com depressão, dentro da igreja, que a igreja coloca um peso. Você tem que falar isso, você tem que falar daquele jeito, você tem que descobrir o seu dom, e o seu dom deve ser esse espiritual, esse dom formoso que a igreja inteira vai ver você, se você não tiver, tá errado, e isso vai pressionando as pessoas, e esse monte de igreja do evangelicalismo brasileiro está errando porque não conhece a Bíblia, porque é levado por vento de doutrina feito por homens, são líderes que dão suas opiniões e que as opiniões viram doutrinas. Jesus fala claramente isso, sabe? Ele está falando aqui mais em questão à ressurreição, mas na minha opinião isso vale para tudo, sabe? Principalmente para aquilo que a gente chama de eclesiologia, que seria aí a doutrina, a teologia da igreja, do que é a igreja, como eu disse, o que a igreja precisa faz. Só isso, cara, porque é isso que os apóstolos faziam, é isso que, sabe, isso que Jesus ensinou, esse culto racional. Isaías chama a nós, e eu não lembro agora, mas vários outros textos, né, como o apóstolo Paulo, nos chama a racionalização, cara, daquilo que a gente oferece para Deus, né? Então erra, o povo sofre, o povo erra, porque não conhece a Bíblia e assim não conhece o poder de Deus, porque o poder de Deus está na Bíblia, está descrito na Bíblia, né? Então esse é o primeiro texto. Vocês querem comentar? Esse texto aí, tava até na minha listinha para comentar no início, eu tinha esquecido, né?
Mas Jesus fala ali, ó, no 31, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aqui Jesus está batendo de frente, né, se eu não me engano, com os saduceus. Se eu não me engano, são com eles. Mas ele está batendo de frente ali com eles que negavam a ressurreição, né? E Jesus está fazendo uma referência a quando Deus fala lá em Êxodo 3,16, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, né? Então, ele fala, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, né? Acho que seria nesse sentido aí. E só para comentar esse texto aí, é o que Jesus falou, errais não conhecendo as escrituras, né? 90% dos erros da igreja brasileira e mundial não conhece a escritura, não estudou a escritura. Manu? Esse erro cada vez mais é frequente, né? Cada vez mais. Parece que, infelizmente, né, a gente vê que é um erro bobo, porém recorrente, né? É muito recorrente, né? Tanto que Jesus aqui ele vai mencionar o poder de Deus, né? E isso vai, quando, né, é mencionado dessa forma, é frequentemente associado à compreensão da soberania de Deus, né? E a sua capacidade de fazer com aquilo que ele prometeu, né? Então, a gente aplica isso também ao nosso contexto, né? Nós seremos preservados, né? Não, ele só não aniquila, né? Vamos deixar mais fácil de entender, só não aniquila porque ainda existe pessoas que estão buscando a sua vontade, né? E os saduceus não apenas ignoravam as escrituras, mas também subestimavam o poder de Deus, né? Subestimavam o ser de Deus, né? Dos fatos é justamente sobre esse fato da ressurreição dos mortos, né? A gente precisa entender isso, né? Eles não conseguiam conceber a ideia de que Deus pudesse ressuscitar os mortos e fazendo com que a sua compreensão limitasse o ser de Deus também, né? Então hoje a gente faz esse tipo de coisa também, né? Só que de uma forma inversa, né? Nós limitamos a Deus ou o contexto religioso nos nossos dias, não vou falar gente porque eu não faço isso, mas o contexto religioso hoje em que nós vivemos, eles limitam a Deus pelo seu senso, né, das coisas interpretadas, né? Às vezes, pelo que eles definem o que é poder, por aquilo que eles definem o que é ter o Espírito Santo, esse tipo de entendimento que é completamente tosco, desculpem do termo chulo, né? Mas tosco, né? E nessa perspectiva, a gente precisa entender que a necessidade ou a centralidade das escrituras, né, como a única regra de fé e prática, ela está descrita, né? Caminhando junto com a soberania de Deus. Então, esses versículos propriamente que a gente acabou de ler, eles desafiam a gente a estudar a palavra de Deus diligentemente, né, sem preguiça, reconhecendo a autoridade de Deus, confiando plenamente em Deus, em seu poder, e especialmente em relação às promessas fundamentadas, né, em Cristo e até mesmo na compreensão da sua promessa de ressurreição daqueles que são seus, né? Então a gente precisa considerar isso. O problema é que o nosso contexto acredita em Deus até certa parte, né? E desconsidera o que realmente deve se acreditar e se ponderar dentro das interpretações feitas na própria Escritura, né? Muito bem. O próximo texto, o segundo aqui para a gente, o penúltimo para a gente terminar, Atos 28, 25. Diz assim, Atos 28, 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, né? Então aqui mais uma narrativa lá da igreja primitiva, né?
E Paulo diz, o texto, né, que ele estava despedindo lá esse pessoal, né? O 24 diz, né, alguns criam no que se dizia, mas outros não criam, né? Ou seja, no ensino de Paulo, né, ali naquele momento, e ele pegar a minha versão aqui, ver se está igual, e havendo discordância entre eles, né, ou seja, uma pequena dissensão, né, despediram-se, diz o texto, né, de Paulo, né, e fala, né, bem falou o Espírito Santo, é vosso Pai, por meio do profeta, né, ou seja, mais uma citação do profeta Isaías, né, que Paulo faz aí, né, de novo, trazendo aquela questão, né, e é interessante que fala assim, né, ó, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, né, o Espírito Santo falando lá no Antigo Testamento, né, como o juiz supremo da Bíblia, que é o parágrafo 10 sobre isso, né, que o juiz supremo é o Espírito Santo falando na palavra, né, e se a gente pudesse continuar se lendo aqui, a gente acho que ia chegar bem nesse aspecto, né, ele vai citar o Isaías aí no verso 26, né, sobre isso mesmo. Pode comentar, irmãos. Não, só um comentário rápido aí, você já deu aí a letra do texto, né? É isso, gente. Começou a discórdia entre eles. Paulo, ó, bem falou o Espírito sobre, né, sobre isso pelos profetas. É isso. Ó, o juiz supremo falou que vocês têm ouvidos, mas não entendem, né? E veem as coisas, mas não percebem. Então é Paulo lançando mão aí da Bíblia, do que os profetas falaram, e colocando como juiz aí ela e o Espírito Santo, né? Manu? Né? E cabe a honestidade também sempre, né? Lembrando isso, né? A honestidade eu acho que todo o princípio, até mesmo da conversão, é a honestidade de consigo mesmo, né? Entendendo que nós somos diante de um santo e supremo juiz, né? De um Deus santo, de um Deus que nos requer, né? Ou nos obriga, basicamente, a nos arrependermos dos nossos pecados e tudo isso, né? Então, não é bem o que falo eu, Paulo, não é o que bem falam pessoas aqui do contexto, mas bem falou o Espírito Santo a vossos pais, né? Então, o Espírito Santo é o que tem que reger. E se não for, gente, não tem como, né? Só esse comentáriozinho mais superficial em cima. Muito bom. E por último, para a gente encerrar nossa reunião de hoje, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, né? Então, né, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, né, aquela preocupação gigantesca com aquela questão dos judaizantes, né? Paulo ia pregando ali na região da Galácia, e os judaizantes vindo atrás, pregando contrário, como quem dizendo assim, esse cara passou aí, não, ó, aí nada, vamos ficar com Moisés, isso está errado, isso está estranho, não, vamos voltar, né? E ele vai escreve isso aí, né, ó, a versão do Alfa colocou aí, né, ó, persuado eu agora a homens ou a Deus, né? E na minha versão diz aí, né, eu procuro agora a favor dos homens de Deus, né? Eu estou por conta de Deus ou de homens? A persuasão é humana. Estou falando aqui uma conversa minha, acho que é muito claro, é quase que assim, né? Estou aqui para falar minha opinião, eu estou aqui para ouvir a opinião de vocês, isso aqui é coisa humana, eu procuro agradar homens, eu estou aqui para ver o que vocês querem, né? Igreja, tem igreja hoje aí, né? Olha, segunda-feira está aí no site da igreja, irmãos. O que vocês querem que a gente prega? Amor, misericórdia ou bondade de Deus, né? O que vocês querem? Vocês vão falar só do amor? Aí tem uma enquete lá, né? Ou seja, é o que os homens querem. Ah, na igreja eu não prego sobre isso, sobre o inferno, não, porque o pessoal fica doido, assim, não pode pegar, pode falar de inferno. Na igreja eu não prego sobre pecado, porque isso aí não chama atenção.
Legal é chegar lá, eu tudo posso naquele que fortalece. Ó, nós podemos tudo, cara. O céu é o limite. Tal. Né? Então é isso, né? E, se estivesse ainda agradando a homens, não seja Sérgio Cristo, né? Ele fala. É quase que falando assim, né? Não tem como se ver dois senhores, ou se a Cristo ou homens. E eu acho que essa é a posição pastoral atual que os pastores precisam assumir, cara, sabe? Independente de grana, de dinheiro, de salário, né? O Manu cita muito isso. Não trocar sermão por prato de comida, cara, simplesmente. Concordo plenamente, eu como pastor, sei que os pastores merecem, são honrados com seus honorários, merecem o sustento pastoral, mas apesar disso, além disso, cara, fidelidade com Deus, com a palavra. Se não for para, de novo, expor a palavra, eu fico quieto. Não é para passar teatro, passar filme, não é para dar opinião, fazer sermão ultra power, pirotécnico, marabalista, né? Não. Eu estou aqui para agradar a Deus. Então vamos pregar o evangelho. Já vou aproveitar para comentar o texto e já dar minhas palavras finais, pode ser, né? Aproveitando aí a deixa do reverendo, é isso aí, gente. Olha o que ele fala no 11, né? O evangelho que eu anuncio não é segundo homens. Ele vai falar, mas eu recebi ele de Jesus Cristo. Recebi diretamente dele, né? E as palavras de Jesus hoje estão dadas diretamente a nós pela Escritura, né? Tá aí, ó. É só pegar e ler e praticar e viver, né? E essa questão aí o retrato da nossa igreja, da igreja brasileira começa pelos membros, óbvio, mas também pelos líderes, né? Que, vou usar de novo a expressão que o reverendo Isaac usou do Manu, que eu também gostei muito quando a primeira vez que eu ouvi ela. Troca sermão por prato de comida. Pega um textinho ali, dá uma lidinha, no máximo vê o comentário de um ou outro, fala qualquer coisa lá, tá bom, no final do mês vai receber o salário. Não é isso, né? Não é isso. A gente não tá falando aqui que todos os pastores fazem isso. Não é isso. A gente também não tá falando que o pastor não tem que receber. Tem porque se dedica a isso, né? Se dedica a fazer isso para a igreja, né? E no fim das contas para Deus ali. E Deus, a gente vê no Novo Testamento e até no Antigo que os pastores eles são dignos de receber, né, o que eles recebem. Esse não é o ponto. O ponto vai transformar, ou criar um sermão, ou interpretar a escritura, expor a escritura num trabalho qualquer, porque recebe? Não é um trabalho qualquer, né? Trabalho que requer estudo, que requer oração, que requer iluminação do Espírito Santo, porque senão não vai sair, né? E no fim das contas é o trabalho de ficar preso, com a consciência presa na escritura. Isso não é só para os pastores, é para nós também. Se por acaso você que ouve a gente aí, viu o pastor falar com um pastor, ou seja lá onde você estiver, falou qualquer coisa que começa a destoar da escritura, vaza, meu filho, vaza. Vaza porque você também é responsável, tá? Nós também somos responsáveis por não conferir o que as pessoas falam na escritura e viver uma vida errada, né? Porque o princípio de toda vida errada, e aí no sentido de pecado, no sentido de tudo que a gente já falou daqui para trás, não vou nem repetir, o princípio é uma má interpretação, uma má leitura da Bíblia, um mau conhecimento, né? Não tô falando pra você ser expert, pra você ser... Então, agora eu tenho que fazer teologia mesmo, né? Agora, nossa, 4 anos ali, eu vou ter que fazer... Não. Você tem um pastor na sua igreja que já fez, né? Que já está se dedicando a isso. Se o pastor da igreja que você está não fez isso e não faz, não se dedica, tá na hora de correr, né? E aqui não é falando mal de igreja A, B ou C, não. E promovendo a igreja presbiteriana como a igreja rainha do mundo, a melhor igreja que todo mundo, né? Nada disso. É uma reflexão que cada um tem que fazer, né? Se tá ali, se a consciência dela e se o juiz dela é a escritura. Então, acho que é isso, assim, para melhorar pegando só o último gancho aqui que o reverendo fala muito na igreja, o Brasil é um país cheio de evangélico. Brasil, com perdão da palavra, que não é palavrão, mas enfim, Brasil é uma desgraça, né? Por quê?
porque os cristãos não são bons cristãos, né? Então, para ser bom cristão, o começo está ali na Escritura. Muito bem, Manu. Você fala sobre o texto e dá as suas palavras finais. Show de bola, show de bola. E lembrar que esse versículo ele vai destacar o princípio, né? O princípio fundamental da nossa vida cristã, né? O que é isso? É a prioridade, né? Qual que é a nossa prioridade? Agradar a Deus ou agradar a homens? Então a gente precisa entender isso, né? E diversas vezes a gente vai ver textos e conceitos teológicos enfatizando sobre essa soberania de Deus, né, em todas as coisas, chamando o crente a viver para a glória dele, não para a sua própria glória como homem, nem para a glória de outros que ele admira, né? Então Deus, ele não divide o palco, é basicamente isso, né? Ele não vai dividir. Então, Paulo ele vai destacar isso, né? Destacar uma verdadeira fé, um verdadeiro seguidor de Cristo, dele é exigido essa fidelidade, né? Fidelidade. Isso vai se alinhar com o próprio senhorio de Cristo. O que a gente tem visto hoje é pessoas que admiram pregadores independente dos erros teológicos e conceitos distorcidos bíblicos e permanecem naquele lugar, entende? Então, essa exortação que Paulo nos mostra nesse texto em Gálatas, né? Vai nos advertir contra a nossa tentação própria de comprometer o evangelho por causa da nossa aceitação, seja ela social, seja ela por status, seja ela em benefício próprio, talvez alguma coisa que ganhe, né? E isso vai mostrar a nossa depravação, né? Vai mostrar a nossa necessidade absoluta dessa graça, da graça de Deus sobre a nossa vida. Sustentados pelo Evangelho e nos tirado, né, a tentativa de moldar o Evangelho por aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Então essa é a verdade fundamental que Paulo destaca nesse próprio texto aqui em Gálatas, né? Então cabe examinarmos a nossa vida de crente, cabe examinarmos as nossas motivações e a nossa lealdade com esse Cristo que nós dizemos ser o nosso Senhor, né? Por quê? Porque é inevitável, né, que o Espírito Santo chama crentes, né, cristãos, a uma vida de devoção, que é inabalável, né? É inabalável. Então, onde a gente busca agradar a Deus de qualquer forma, nós precisamos também tirar o nosso senso de admiração das pessoas para deixar de agradar homens, né? Então, onde cabe glória de Deus, não cabe glória a homens, né? E vice-versa assim. Então, ser servo de Cristo é um chamado, né? E essas minhas últimas palavras, que você que tem nos assistido, que está nos assistindo, lembre-se que ser servo, né? Ser escravo, ser realmente um filho de Deus, né? Um cordeiro com Cristo, é um chamado para a fidelidade. Então, mesmo que isso implique em oposições ou rejeições religiosas, ou por pessoas do contexto da sua igreja ou da comunidade em que você participa, a gente precisa lembrar que o próprio Cristo nos mostra que se não deixarmos pai, mãe, filhos em favor do seu nome ou da sua cruz, não é digno dele, né? Então a gente precisa lembrar muito bem disso. Então não cabe. Deus não divide o seu palco, Deus não coloca em pé de igualdade os conceitos humanos em relação à sua soberania. Então a gente precisa sempre lembrar disso. E sermos motivados, né? Como eu já disse, motivados a nos analisarmos, né? As nossas motivações de estarmos em igrejas, as nossas motivações na lealdade por quem nós admiramos, até que ponto, né? Quando ela deixar de falar as coisas que agradam ao meu ouvido, até que ponto eu estou sendo leal a ela? Então busquemos a Cristo acima de todas as coisas, né? Isso vai não dar mais espaço também à nossa imaturidade espiritual
e a gente vai entender que a vontade dele é soberana e a vontade dele é que deve prevalecer na nossa vida constantemente. Então, você que nos assiste, muito obrigado mais uma vez aí por nos acompanhar, e eu peço com sinceridade que o Espírito Santo, né, toque o seu coração, que toda palavra lida, né, todo conceito que nós trouxemos aqui a respeito das Escrituras e até mesmo nos comentários da confissão façam sentido no seu coração. Não só a nível de compreensão, mas também de transformação na sua vida, que só vem por intermédio do Espírito Santo. Muito bem, né? Hoje vimos então no nosso grupo sobre a regra infalível de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpretando a Bíblia. Vimos também que o juiz supremo daquilo, das controvérsias religiosas, né? Daquilo que os concílios, a igreja e as opiniões públicas cristãs têm e fazem, é o Espírito Santo falando na Escritura. Então, esse é sobre ser só a Escritura. É isso que vimos aqui nestes, salvo engano, 6 ou 7 encontros, né? Capítulo 1, sobre a Escritura. Deus permitindo, na semana que vem nós voltaremos aqui com um novo vídeo, já no segundo parágrafo, de Deus e da Santíssima Trindade. Você é nosso convidado a assistir esse vídeo, né? O próximo. Diante disso, curta o nosso vídeo, comente, faça a sua inscrição no nosso canal, né? E compartilhe essa mensagem. Nosso desejo é que você seja um cristão bíblico, como Deus quer que sejamos, né? Um cristão que entende, como todos falamos aqui, o senhorio de Cristo e como ele governa o seu povo através da Bíblia, a importância da Sagrada Escritura. Meu amigo, minha amiga, você que nos assistiu, como diz o Manuel, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos vocês aí na próxima semana no novo vídeo, né? Aqui neste mesmo canal. Que Deus muito abençoe você, que você possa ter essa aptidão bíblica, estar numa igreja bíblica, caminhando conosco aí, né, nesse sacerdócio universal. Que Deus muito te abençoe e até a próxima.